Olá, é sempre um prazer renovado ter você conosco aqui no De Bem com a Vida, o programa que faz de tudo para lhe ver sorrir, sorrir de corpo e sorrir de alma. E hoje nós vamos trazer informações assertivas, generosas e inspiradoras agora no início da semana. Porto Alegre vai receber uma nova alternativa para a mobilidade. E também nós vamos entender que a cutícula, ou um dente, ou um órgão ou uma víscera, não, a falta de uma dessas partes não passa incólume. Ela cobra um preço à saúde do corpo. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. O Rio Grande do Sul não começa no mapa, começa nas pessoas, nos municípios. É ali que os desafios aparecem primeiro e as soluções precisam chegar. Colocar os municípios no centro das decisões do Estado. Isso é municipalismo. Quando cada município tem voz e vez, o Estado inteiro avança. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Municipalismo agora. A voz e a vez dos municípios. Nós recebemos com muito prazer na nossa sala de visitas informativa, jornalística e perfumada, três entrevistados magistrais. O engenheiro Silnei Leal, fundador da Mobles, esse presente que vai chegar a Porto Alegre para você transitar com mais segurança e maior comodidade. Também conosco a cirurgiã dentista Cleide Fagundes Ronelli. Boa noite, doutora Cleide. Sempre bom ter o seu sorriso aqui. Boa noite, Cris. É um prazer estar de volta. Que bom! E também está debutando no nosso programa o doutor Leal, que vai presentear Porto Alegre com uma nova alternativa. Muito boa noite. Boa noite, Cris. Obrigado pelo convite. Uma satisfação. E conosco também o biomédico integrativo Antônio de Bortoli, mestre em medicina chinesa clássica. O senhor está de bem com a vida, doutor Antônio de Bortoli? Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Sempre, né? Procurando. A gente está sempre navegando em busca de um rumo que nos deixe de bem com a vida. Agora, também para ficarmos de bem com a vida, a gente precisa ter uma mobilidade generosa, elegante, e Porto Alegre finalmente terá esta alternativa para nós nos deslocarmos pelas ruas? Cris, estamos iniciando agora, a partir de julho, a Mobles está chegando, é uma empresa gaúcha de mobilidade urbana. Nosso objetivo é trazer aos clientes mais paz, mais tranquilidade, com valores atrativos para usuários, uma boa remuneração para os motoristas. Então, sim, estaremos iniciando agora em junho as atividades aqui em Porto Alegre. Mas a Mobilis vai manter os valores de mercado e vai remunerar os motoristas, quer dizer, a pergunta que eu quero dizer assim, nós não iremos pagar mais caro em função deste bom trato aos motoristas? Com certeza não, Cris. Nós temos que manter um padrão de mercado, né? Se nós formos analisar e diminuir o valor da viagem, quem sai prejudicado é o motorista. Se nós aumentarmos o valor da viagem, quem sai prejudicado é o usuário. Então, se nós mantivermos um triângulo perfeito, que a empresa ganhando bem, o usuário pagando um valor justo, né? E o motorista ganhando bem, quer dizer, todo mundo sai satisfeito. Isso chama-se uma parceria, né? Perfeito. Silnei, eu sou uma usuária dos aplicativos e confesso assim que a situação mudou. Não sei, o doutor Antônio se usa, a doutora Cleide se usa, mas no início nós éramos tratados com cortesia, e eu já nem estou falando da bala e da água. Não, estou falando com cortesia, com elegância, com educação, e com o passar do tempo, uma questão de 2 anos, o mercado mudou. Então, assim, nós encontramos, às vezes, um ambiente até hostil. Isso sem contar quando as viagens são canceladas, diz que falta 1 minuto e falta muito mais, e as pessoas, eu defendo com unhas e dentes o meu público da geração 50 mais. A minha bandeira é o público da geração 50 mais.
E alô, candidatos, agora nas eleições no Rio Grande do Sul, nós somos 3 milhões de pessoas que votam, portanto, tirem fora essa miopia, porque este olhar que não atende a geração 50 mais não leva mais voto. Mas voltando ao assunto, a Mobilins vai nos tratar bem? Eu parto do princípio, Cris, que não é a Mobilins que trata bem, é o motorista que trata bem. Eles ganhando menos, eles ficam indignados, vão ter que fazer uma viagem longa de 10, 15, 20 quilômetros por um preço que as outras plataformas ficam com 20, 30%, 40%. Uhum. Quer dizer, se o motorista for valorizado, se o motorista ganhar praticamente 100% do valor, Uhum. ele vai trabalhar com mais equilíbrio, vai trabalhar com mais calma, né? E a gente parte desse princípio, a pessoa valorizada, ela presta um serviço de qualidade melhor, né? Então, nós estamos apostando alto que um motorista bem valorizado vai também valorizar o usuário, né? Ele vai querer prestar o serviço para aquele usuário. Tu está fazendo quórum comigo, né, Cleide? De que Sim. também já teve uma experiência. Sim, Tem várias. uma que tu queira compartilhar? Várias. Quando uma vez eu estava grávida e chegando, não tinha como parar na frente do prédio Do médico. do médico, e eu disse para ele, não posso caminhar muito, porque o senhor entra na garagem, então. E ele me distratou, Ficou bravo. porque não podia, porque eu disse, mas vão entender, eu estou até perdendo sangue, isso quando eram os táxis, tá? Aí passa anos depois, vem os aplicativos. Primeiros aplicativos, tu não sabia se era dinheiro, aí eu tinha a maior nota da época, de novo, xingão porque não tinha levado dinheiro trocado, Olha isso. sabe? Então são N Sim. situações. Que vão dizer, né? que bom que a Mobilins venha então com esse olhar de humanidade, porque todo mundo gosta de ser bem tratado. Eu, por exemplo, já fui mimada pela Mobilins e você é a usuária de número 1. Olha o que eu ganhei. E também já vou treinar hoje, saindo daqui, vou para a academia treinar com uma Com a camiseta novinha da Mobilins. Doutor, o senhor tem algum registro, alguma experiência boa ou ruim de aplicativos? Eu uso muito um deles. Mas realmente o atendimento vem decaindo, assim, cada Bem vez decaindo. mais. decaiu. Cada vez mais. Uhum. Esse é um, se tu não usar, a melhor categoria deles, o Black, o resto é carro velho, carro sujo, até nada mais, é tornozeleira. Sim. E aí tu acaba ficando assim, vem cá, ele vai fazer a corrida ou vai me assaltar? E falando nisso, rapidamente para encerrar nossa primeira conversa, para o meu público, para a geração 50 mais, nós teremos alguma comodidade, uma atenção especial? Sim, todos, na realidade, o objetivo é atender todo mundo com qualidade, né? Não só os 50 mais, mas todo mundo. Porque precisamos voltar àquela época em que os passageiros eram bem atendidos, né? Precisamos voltar com o pessoal ganhando bem, pessoal trabalhando com honestidade, trabalhando com vontade, né? O pessoal vai ser todo mundo, a gente vai passar por uma verificação, antecedentes criminais, né? Olha Toda a só. parte de endereço também, a pessoa para se cadastrar vai ter que ter um endereço que nós vamos emitir nota fiscal para o motorista. Maravilhoso. Quer dizer, então é um controle grande na parte de segurança. E a segurança traz tranquilidade, traz bem-estar. E é isso aí. Nos deixa de bem com a vida. Eu tenho certeza que o meu público vai conferir. Mobilins, um presente para a mobilidade de Porto Alegre. Agora nós saímos das vias de trânsito e vamos entrar nas vias, de fato, do sorriso. Doutora Cleide, eu fiquei estarrecida. Um dente pode trazer um prejuízo magistral, um prejuízo para a saúde do corpo, a falta de um dente? Sim, principalmente a fase em que tu perde esse dente, tá? Então, assim, tudo vai se desorganizando. Tu muda a mastigação, tu muda a fonação, tu muda a deglutição, as dores começam a aparecer, dores na articulação, na cervical. Então, assim, dá toda uma desordem. As pessoas procuram geralmente o dentista por dor ou por estética, não por falta de dente, Exato. tá? Então, assim, tem que ter um novo conceito. Assim, tu chega, tu já te acostumou, tu fez uma acomodação por uma perda dentária aos 15 anos, agora tu tem 50 anos. Não, tu te acostumou.
Não significa que tu não tenha, que aquela dor de cabeça, que aquele problema no ouvido, que toda aquela dor cervical ou até nas costas não seja originário disso. Outra coisa, a esofagite, a alimentação, como é que tu vai ter uma boa mastigação? Explica para nós o que é esofagite. O esôfago está produzindo uma enzima a mais do que deveria. Então, dá azia no paciente, dá refluxo no paciente. E isso aí, às vezes, começa numa mastigação deficiente, aonde faltou um dente, aonde desorganizou. Raramente a gente pega pacientes que têm problemas por excesso de dentes. Aos 50 anos, assim, nem tenho ideia, assim, não fiz um Levantamento. levantamento, mas sempre é por falta de dentes, porque vários são os perfis das pessoas, mas o que não pode é ter falhas, tá? Ah, eu sou diferente do outro, aquele tem um dente mais para frente. Não, o importa é o encaixe, tem que ser perfeito. Na hora de mastigar, na hora que faz a mastigação, tem que ter um lado que repousa, o outro que mastiga, e para poder deglutir corretamente. Se eu perder um canino, por exemplo, ou um siso, isso traz alguma consequência diferenciada? Sim, o siso sempre foi considerado um dente que não é necessário. Não é verdade. Principalmente para quem tem 50 a mais, eu digo para os pacientes, teu siso vale ouro, muito mais do que um implante, porque ele guardou a referência da altura da face daquele paciente. Aí se o paciente já perdeu todos os outros anteriores e sobrou o siso, ó, que maravilha! E o canino nos dá referência de altura, da mastigação, do coisa. Então, são dentes diferentes, cada um tem a sua função dentro do equilíbrio da face e do resto do corpo também. Se, por uma infelicidade, alguém perdeu um dente, o corpo tem a memória daquela peça Tem a faltante. memória. E seria possível, na atual odontologia, recuperar o equilíbrio daquela peça que não existe mais, mas que a boca e o corpo têm memória? Sim, claro que tem a história assim, ó, quanto tempo tu leva para repor essa peça? Se tu perdeu ontem e repõe, é muito mais fácil, se tudo estava em equilíbrio. Agora, se tu perdeu há 10, 15, 20 anos atrás, é necessário fazer um trabalho de recuperação desse espaço. E não importa a idade que tu tem sempre, o dentista é preparado para isso. Ele é preparado para ver o tipo físico do paciente, tem que fazer exames tipo tomografia, ressonância, às vezes para descobrir por que dói aquela face e recuperar na altura certa, no tamanho certo. Não adianta colocar só um dentinho ali. Não. Tem toda uma Tem toda uma engenharia. engenharia. Mas a boa notícia que fica é que sim, se por uma infelicidade você perdeu um ou mais dentes, você pode, e não é só uma questão de estética, né, doutora Não, Cleide? E não nem é de só apenas a mastigação, é Uhum. uma questão da saúde e do equilíbrio do seu corpo. Então, se você perdeu, procure um cirurgião dentista e converse a respeito de reposicionar a peça que faltou, mas também de voltar a equilibrar o Uhum. corpo. E ter a função correta. Rapidamente, fazer uma pergunta. Às vezes, a gente está com a criança na praça e cai um dentinho e as mães pegam, enrolam no lenço ou num papel para que aquele dentinho possa ser reaproveitado. Isso é fake? Isso seria o da criança ou Não da, é ou o da mãe? dente? Não, da criança. Não, o da criança é normal, né? Ele tem que pegar, ele tem que esfoliar. Tem a data certa em que ele vai desenvolvendo. Quando a criança tem os primeiros dentes, começa a relação aqui. Então, ele começa a desenvolver melhor a articulação. O toque dentário vai dando o desenvolvimento correto da face. Mas guarda o dente que caiu Não na há praça? necessidade, Não porque há. a criança tem que fazer a esfoliação. É necessário. Mas veja que só no De Bem com a Vida você tem essas informações. Então, muitas mães e Uhum. muitas avós guardam o dente como se aquela peça que caiu, então não precisa Não guardar. precisa guardar. Só para fazer um talismã. Antigamente usavam. Agora, o que você precisa guardar É. são os recados dos nossos comerciais. Nós voltamos em seguidinha com o De Bem com a Vida. Ba
Grande do Sul não começa no mapa, começa nas pessoas, nos municípios. É ali que os desafios aparecem primeiro e as soluções precisam chegar. Colocar os municípios no centro das decisões do Estado. Isso é municipalismo. Quando cada município tem voz e vez, o Estado inteiro avança. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Municipalismo agora. A voz e a vez dos municípios. Voltamos com o De Bem com a Vida, numa conversa informal, assertiva, e eu posso garantir para vocês que os meus convidados são das galáxias. Eles trazem informações científicas conferidas para que você possa estampar o sorriso e estar cada vez mais de bem com a vida. Esse programa se faz possível graças ao apoio dos nossos apoiadores. Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio Grande do Sul. Movimento Sociedade Sem Idadismo. Aqui eu reforço. Atenção, candidatos, agora nas próximas eleições. Somente aqui no Rio Grande do Sul nós somos mais de 3 milhões de votos. Portanto, acabe com a sua miopia política. Churrascaria Garcias, ai, bateu aquele vontade, que desejo de comer aquele churrasco, né, doutora Cleide? Que tem um cheiro de Rio Grande, todos os caminhos levam à Churrascaria Garcias. E Casa de Escriba, decidiu que hoje você quer o novo luxo do mundo, quer escrever o seu livro, bata na Casa de Escriba. Agora, a gente não pode bater, doutor Antônio, na possibilidade de perder um órgão e achar que é normal, né? Que o organismo vai sobreviver. Ele até sobrevive, mas com alguma sequela. Então, se a gente diz, ele só tirou a vesícula, e está tudo bem, está tudo bem, conforme a entendimento da medicina chinesa clássica? Não, vamos combinar uma coisa. Primeiro, tem situações em que a cirurgia é a única saída. Sim. Né? Sim. Ou a cirurgia ou a morte, não tem opção. Mas a regra básica dos chineses antigos era: cirurgia não é medicina, é mutilação. Opa, concordo. Tá? Por que dizem isso? Porque, teoricamente, você deveria resolver o problema sem precisar da cirurgia. Ou seja, antes de vencer o prazo. Vencido o prazo, não tem o que fazer. Por que isso acontece? Porque nosso organismo é um sistema completo, perfeito, dentro do seu funcionamento. E a tendência de todo o sistema é o quê? É entrar em entropia, ou seja, em destruição. Se tu não fizer nada de manutenção do teu corpo, tu começa a adoecer naturalmente. Isso é natural que aconteça. Vai chegar assim, 60 anos e nunca teve nada. Muito raro. Está sempre interagindo com o clima, com a tua dieta, com as tuas emoções, com o meio ambiente, com a família, com os amigos, com os inimigos, né? Com o estresse do trabalho, tudo isso, tu entra em entropia, tu começa a adoecer. Tua reação é a doença. Uhum. Então, remover um órgão, o que vai acontecer? Tu remove ele porque ele foi pro vinagre, adoeceu. Uhum. E ele está prejudicando o sistema todo. Então, tu vai lá e corta aquele pedaço, e corta mais um pedaço, e assim vai indo. Vai mutilando. Vai mutilando, vai mutilando, vai mutilando. Então, tu mantém aquela pessoa viva, mas nem sempre saudável. E como é que a medicina chinesa clássica ela entende? Então, claro, o senhor já colocou que tem casos em que a retirada de um órgão se faz necessária. Mas se um órgão, vamos pegar, por exemplo, o fígado, aproveitando a cor da sua blusa, né? Sim. Se ele adoece, a medicina chinesa, ela busca, e o senhor me corrija se eu estiver errada, ela vai buscando recuperar o órgão, mas também as emoções. Não, a emoção influencia o órgão. Ela pode adoecer um órgão. Sim. Né? Na visão dos orientais, né? Então, eu sempre brinco que é assim, um influencia o outro influencia um. Sim. Ou a tua emoção vai adoecer teu fígado,
Ou um problema no fígado vai adoecer tua emoção. E a medicina chinesa, ela busca recuperar a emoção ou o órgão físico? Nenhum nem outro, os dois. Os dois em paralelo. Os dois em paralelo, aquilo que eu disse, um influencia o outro. Por exemplo, se tu é uma pessoa muito frustrada, muito raivosa, muito cheia de ressentimento, provavelmente tu vai ter problema de fígado ou vesícula. Né? Então, uma queixa muito comum, que aparece muito na clínica, dor no hipocôndrio, dor nessa região. Todo mundo reclama dessa dor, é uma dor, parece que está rasgando o músculo, a carne, a pessoa fala assim, está rasgando a carne, me dói, não sei o que e tal. Aí vai no médico, vai no gastro, por exemplo, fazer exame, até tomografia, não tem nada, não tem absolutamente nada. Isso é gases, é gases. Não, E o que é? é uma doença, uma patologia da medicina chinesa, em medicina chinesa clássica a gente chama de estagnação do qi do fígado. A energia do fígado está estagnada. E isso causa dor? Dói muito, muita dor, de tu acordar de noite com dor. E o que é que tem ali? Uma emoção reprimida só. Mas não é uma raiva reprimida, porque tu diz, vou botar a raiva para fora. Por exemplo, É. eu ficar brava com mão de tesoura que ele pede para cortar. Isso não vai fazer mal para o meu fígado. Não, esse tipo de raiva é uma coisa. A raiva que te adoece é aquela que tu vai cultivando anos e anos e anos. Anos. É, muitos anos. Lembra da palestra lá que eu falei aí no Golish, daquela senhorinha que assassinou o marido? Lembra? Lembra, doutora? Sim. Aí o juiz assim, Dona Maria, 40 anos e está aí, a senhora resolve matar ele. Pois é, doutor, o senhor vê, o tempo vai passando, a gente acaba deixando. Então, quer dizer, ela cozinhou 40 anos, até que um dia ela explodiu. É uma piada, mas é o que acontece. Mas, É a doutora, história do bruxismo, né? O bruxismo é uma consequência Porque a questão aí que nós entramos nesse emocional. detalhe. Se tu não trata a emoção, Uhum, né, tu não tá curando a pessoa. uhum. Tu tá removendo um sintoma. Um exemplo bem assim, tu tem uma dor na mão. E dói. Não, corta a mão fora, não dói mais. não, eu vou na clínica do doutor Antônio, eu não tenho mas dor. é um Pode ser o siso raciocínio. fora do lugar. É um raciocínio bem. Sim. Resolveu o teu problema. Sim, mas a que custo? Tu tem dor ainda? Não, então não reclama. Doutor Antônio, Mas a questão é essa. E o pior, eu não falo isso como uma crítica ao nosso sistema médico, vamos dizer, a essa doutrina, porque o próprio doente exige isso. cada vez mais, né? Ele quer uma resposta imediata. Cada vez mais. Eu não vou lá, tu vai dizer, olha, Antônio, temos que alinhar teu... Que alinhar dente? Eu quero tirar esse problema, não. Vem com essas conversas. Mas o custo é alto, né? Não. Custo é alto. Aí eu vou lá, ela me diz, não, nós temos que fazer um alinhamento, vai ter que fazer assim, vamos botar um aparelhinho, vai levar aí uns 6 meses a 1 ano para... Aí ele diz, não, eu resolvo o teu problema em 2 dias, vem aqui que vai lá, arranca, faz, não sei o que, Bota o implante. pronto. Ó, eu fui lá, o cara resolveu o problema na hora. Mas não tem ideia que muita coisa Não, pode ele bater. resolveu o que Na estava hora, mas não incomodando tem- aqui. Na hora. Sim, mas não tem. Mas daqui a 10 anos, 15 anos, eu vou ter a consequência disso. Sim. Doutor Antônio, eu quero lhe perguntar, antes de encerrar, se a gente leva um tempo para adoecer, Leva um tempo a gente para vai curar. levar um tempo semelhante para curar? Não tanto, mas vai levar um tempo. Não é tomando uma pílula, né? Não, tomando a pílula, tu engana. Remedia, né, doutor? Remedia, não Por isso cura. remédio, né? Uhum. Tem o que a gente chama de lei de Ehring, assim, as leis da cura são 4, uma delas é de volta no tempo. A cura efetiva. Então, eu sempre cito como exemplo, por exemplo, tu está lá no meu consultório, que fica lá na Auxiliadora, e sai caminhando para chegar no centro, vai a pé. Aí, na caminhada, tu encontra o mendigo da esquina, na outra está o guardinha que está sempre ali,
na outra tem, e assim vai indo, a Dona Maria da Floricultura, até tu chegar no centro. Quando tu chegou no centro, tu adoeceu. Aí tu procura um tratamento. O médico, o que que ele faz? Ele te bota num táxi, num aplicativo e te devolve para o lugar onde tu estava, lá na auxiliadora. Pronto. Mas só que faltou uma coisa. A cura, segundo a lei de Hegel, é o seguinte, tu tem que voltar pelo mesmo caminho. Ah, não pode dar o salto. Não, porque aí tu vai encontrar a Dona Maria, tu vai encontrar o mendigo. Eu te dou um exemplo prático. É muito comum eu ouvir na minha clínica, pessoal assim, doutor, meu tratamento está me fazendo mal. Por que está te fazendo mal? Porque uma dor que eu não sentia há 15 anos eu voltei a sentir. Eu digo, essa dor estava lá dentro, filha. Estava guardado. Estava guardadinha. É Tu tem isso. que passar por ela. Tem que passar por Vai ela. doer uns dias, vai doer uns dias. Mas, Mas nunca mais essa te incomoda. perfeito. E se você quiser cura, tem que sintonizar em coisas que levem realmente ao retorno do seu equilíbrio. Muito obrigada aos nossos convidados, Leal, Obrigada. doutora Cleide, doutor Obrigado. Antônio, e a você que esteve conosco. Muito, muito, muito obrigada. E entenda que viver de uma forma longeva e ativa não é sorte e não é acaso, é Cuidado. atitude. Até o nosso próximo. Se bem com a gente.